Senhor, eu vim aqui me confessar, te contar minhas angústias e meus medos. Eu já não tenho forças pra lutar, só em ti eu me encontro e fortaleço. Colocar a minha vida em tuas mãos, entender que eu erro e peço perdão. Olhar bem nos seus olhos e dizer: meu Deus, como eu amo você. Com meu coração te amarei, como eu puder, enquanto eu puder, te amarei. Faz de mim um instrumento, um servo do teu plano, ó Pai. Te amarei como eu puder, enquanto eu puder, te amarei. Dá sentido à minha vida e merecer ser filho teu. Olá, galera, rapaziada, tudo bem? Pessoal que está nos assistindo, que alegria estar com vocês aqui na estreia do podcast Católicos Conectados. Muitas surpresas para você nós vamos trazer hoje. A gente vai contar a história que vai te emocionar, nós vamos contar a história que você vai dar risada, enfim, muitas novidades a gente está trazendo para vocês aqui e o intuito é esse. Vai participando porque o nome do programa já diz, Católicos Conectados. O nosso convidado de hoje é super especial e eu tenho certeza que você vai acompanhar do princípio ao fim as histórias que ele tem para contar. É um grande evangelizador, um grande exemplo para nós católicos e a gente vai bater um papo muito legal com ele. Quero dizer, enquanto isso, você pode acessar as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, acompanha Católicos Conectados em www.catolicosconectados.com.br e colabora com a gente nesse programa que não é meu, é de Deus. Então, estamos juntos nessa caminhada a partir de agora e para as palmas minhas do estúdio, de todo mundo que está aqui na rua, fora, no bairro, conosco aqui, Dom Fernando Figueiredo. Boa tarde, bom dia, boa noite, Dom Fernando, tudo bem? Boa noite, que Deus abençoe você, Amém. Que Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando. Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Que delícia! Olha, eu vou dizer para vocês que não é uma alegria só ter Dom Fernando aqui, é uma honra ter Dom Fernando. Vou dizer que nós estamos gravando, lógico, obviamente a gente está gravando o podcast pelas agendas, né? E dizer que hoje, no dia da gravação, eu acompanhei Dom Fernando desde as 5 da manhã. Se você acha que Dom Fernando dorme até as 10, 11 horas da manhã, você está muito enganado. Porque às 5:30 da manhã já tinha missa com Dom Fernando, às 6 horas da manhã já tinham a bênção da manhã, a oração da manhã, que por sinal, aliás, eu vou botar depois no GC aqui para vocês, ou então vou botar no podcast, no Católicos Conectados. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria, a força e a proteção. Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e não vê senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Olha que legal agora. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Que lindo isso, né, Dom Fernando? Pelo jeito, ele está realmente acompanhando, né? Reveste-me de sua reproduz, né? beleza e grandeza, que no decurso desse dia eu te revele a todos e que assim seja. E aí nós nos colocamos no coração bondoso, misericordioso do nosso Deus, que Ele realmente esteja nos iluminando e o dia seja um dia abençoado. Todo dia de manhã você tem lá a Santa Missa celebrada com Dom Fernando Figueiredo, você pode acompanhar. Na quinta-feira, o senhor celebra também lá na Rede Vida. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou. Celebra às 5:30, sem dúvida nenhuma, aqui em Santa Amaro, mas logo após vou para a Rede Vida e transmito a missa, ou celebro a missa, naquela belíssima capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima,
lá na Rede Vida. Então, das 9 às 9h45, eu celebro a missa, e aí rezamos por todos e pedimos bênçãos para aqueles que lá estão, mas também por todos que nos acompanham e aqueles muitos que enviam seus pedidos e súplicas de oração. Olha que maravilha. Eu vou dizer para vocês, o que eu posso dizer para vocês? Eu me sinto um abençoado. Para vocês terem uma ideia, este ano, 2025, eu completei meu aniversário de casamento dia 16, caiu numa quinta-feira, e eu estava na missa de Dom Fernando e recebemos uma bênção especial. Eu e a Sandra, a minha esposa, tivemos juntos lá na Rede. Foi uma grande alegria estar com o senhor lá no dia do nosso aniversário de casamento. Então, senhor diretor, pessoal da técnica, quinta-feira próxima, todo mundo sentadinho no banco de Dom Fernando lá assistindo a missa. Viu, Ivan? Você, por favor, lá, viu, Tiago? Ô Fábio, os dois Fábios estão aí, Rafael, todo mundo marcando presença na missa de Dom Fernando, além das 5 da manhã, eu quero ver as mensagens de vocês lá no chat. E vocês que estão em casa, também espero mensagens de vocês aqui no chat do Católicos Conectados. Pelas redes sociais você pode enviar a mensagem pra gente. Ou manda um e-mail lá, contato@catolicosconectados.com.br, e o Rafael, que é o menino mais bonito dessa produção, vai ter a honra de responder para vocês cada mensagem. Bom, eu vou começar lá do princípio. Porque para a gente fazer uma entrevista, um bate-papo com uma pessoa tão importante, a gente tem que estudar. Não é fácil, não. Vou dizer para vocês que hoje era um programa de estreia, que seria um programa alegre, festivo, mas para nós católicos ficou um pouquinho mais difícil por conta do nosso Papa, que acabou... Estamos alegres porque quem não quer encontrar a Deus, né? Todo mundo, então, o Papa Francisco, obviamente, está do lado dele lá. Porém, a gente não podia fazer a comemoração que gostaria, o cenário teria que ser um pouquinho diferente, então a gente resolveu reduzir um pouquinho, baixar um pouquinho a luz, tirar um pouquinho o foco das câmeras para a gente poder falar um pouquinho deste homem também trouxe para a igreja uma nova realidade. A gente, eu particularmente, sou bastante fã do Papa, aliás, adoro todos, até agora não vi nenhum que tivesse qualquer problema em relação ao que eu acredito, porque todos acreditam no mesmo Deus que eu e pregaram isso a vida inteira. Dom Fernando, o senhor foi amigo do Papa Francisco. Sem dúvida, conheci como cardeal, né? Uhum. E como cardeal nós pertencíamos à congregação para o clero. Ele... 8 anos que permaneceu, e eu estive ali 21 anos nessa congregação para o clero lá em Roma. Quer dizer, indo anualmente a Roma para essa reunião com os bispos que vêm de diversas partes do mundo, e dentre eles o cardeal Bergoglio, exatamente após ter sido escolhido como arcebispo cardeal de Buenos Aires. E aí ele foi convidado por Dom Cláudio Rumes para a congregação para o clero. E aí estivemos uns 6, 7 anos por aí, juntos. E sempre ele com aquela alegria. Com alegria. E nós, cada vez que nos... E como Papa, continuou a mesma relação que tínhamos, esse relacionamento fraterno, amigo. Que simplicidade, que maravilha. Como, assim, lógico, né, que a gente sabe da história de vida de Dom Fernando, mas a gente vai relembrar um pouquinho aqui de alguns momentos de Dom Fernando. Dom Fernando, eu tenho alegria, na verdade, assim, abençoado, né? Não é alegria, eu sou abençoado porque Dom Fernando teve a avó na Itália, na mesma região da minha família, então quase Dom Fernando, a gente teria, assim, o senhor da minha família, então tinha que ter um santo na família, sou eu, né? Lógico, eu sou muito quietinho. Não, brincadeira. O senhor tem parentesco, pezinho na família Fittipaldi, que é a minha também? Pezinho não. Pertenço também à família Fittipaldi, porque se minha avó... E a avó tá ligada a todos nós, Fittipaldi. É Fittipaldi. E Fittipaldi, lá da Itália, Da Lauria. lá de Lauria. Olha lá. E Lauria é uma cidade belíssima, mas pequena. Eu estive lá 2, 3 vezes, quando fiz meus estudos em Roma, ia visitar, conhecê-la um pouco melhor, a cidade. E Fittipaldi, portanto, é uma família que lá existe, presente, e se você é Fittipaldi, minha avó era Fittipaldi, numa cidade tão grande como aquela, não podia ser senão parentes. Muito bom. Eu tenho uma lembrança
de ter conversado com o senhor uma vez, e o senhor ter me dito que o senhor acompanhava uma avó do senhor no... Essa mesma avó. Essa mesma avó? Essa mesma que avó. o senhor acompanhava, que ela cuidava do altar. Do altar de Santo Antônio, lá em Muzambinho. Em Muzambinho. Lá que eu nasci. Permaneci em Muzambinho até a idade de 9 anos. 9. Mas a minha avó, ela arrumava, ia lá, estava sempre pronta a servir na igreja, organizando o altar de Santo Antônio. Eu ia, pequeno que eu era, eu ia com a minha vovó, mudar a água dos vasos, jogar fora as flores que já eram mais velhas, e assim por renová-las, e assim por diante. Então, ela tinha um zelo todo especial por Santo Antônio. Logo após o que ela fazia lá na igreja de Muzambinho, ela ia em casa, pegava umas sacolas e ia para uma região mais simples da cidade, perto de um riachozinho que há ainda lá em Muzambinho, e as famílias mais necessitadas, ela ia à casa de cada um deles e levava uma roupa, levava um alimento, levava remédio, e eu ali junto à minha avó, e sentia aquilo me tocar profundamente no meu coração. E depois, tudo isso daqui marca a nossa vida. Uma vida de oração, uma vida dedicada aos pobres, uma vida dedicada aos nossos irmãos e irmãs carentes. Sensacional. Foi daí que o senhor acha que foi a motivação, o start do senhor estar na igreja, vir para a igreja, querer atuar na igreja? A minha vida na igreja, minha família sempre foi muito ligada à igreja. Importante, a outra, minha irmã Lourdinha, ela cantava no coro. Os frades lá em Muzambinho vinham a se alimentar, almoçar, jantar e organizar mesmo as coisas da igreja lá na minha família, lá em casa. Portanto, uma relação muito íntima. Sim. Mas mudamos-nos para Curitiba. E aí, Curitiba, eu fui fazer meus estudos, etc. E a vocação realmente religiosa foi despertada quando eu tinha 17 anos. Antes eu já desejava, mas a minha mãe, italiana, ela era severa. E com 17 anos e meio, eu, passando por uma livraria, via um livro lá, e aquilo me encantava. A capa, um monge. Nossa. Um monge com capuz, fazendo uma leitura numas arcadas góticas. Tudo aquilo trazia uma sensação interior de silêncio, de recolhimento, de oração. Eu falava, não, eu vou comprar esse livro. Comprei o livro e o li. Signo de Jonas, Thomas Merton, o autor. Monge, trapista. E eu então disse, eu vou ser monge. Fui conhecer os monges lá em Curitiba. Monges outros, não os trapistas. E eles tinham uma vida, sim, de silêncio absoluto. Falei, nossa, Madre Santa, que beleza, uma vida interiorizada. Mas falavam só das 11h30 a 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. Todo o resto era em total silêncio, recolhimento e trabalho. Não podia falar mais nada? Nada. E eu falei, ótimo, muito bem. Vida contemplativa, toca-me. Mas eu também quero ter uma vida apostólica. E por isso eu fui falar até com o senhor lá na biblioteca de Curitiba, o senhor D'Alegrave, e conversando com ele, eles, não, existem os franciscanos, eles unem as duas coisas, contemplativa e a vida apostólica. Aí eu fui lá, para os franciscanos, com 17 anos e meio. Mas aí eu falei, mãe, eu estou com vontade de entrar na comunidade. Ela disse, meu filho, não. A italiana forte. Você vai só entrar depois de você trabalhar e estudar. Vá trabalhar e vai estudar e depois você vai decidir. E eu fiquei até os 22 anos. Olha só. Mas aí, bom, pelo menos assim, conheceu, olha a importância, eu queria até destacar. O Fernando falou que desde cedo tinha a família, né, como referência, né? Tinha talvez a família assim como o maior exemplo, suporte, não é, Fernando? Isso é importante. A minha mãe,
Eu brincava com ela, você está sendo mais religiosa do que os padres e os religiosos, porque ela rezava 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde e 1 hora à noite. 3 horas no dia de oração. Nossa. Assim era a mamãe. Rezava um terço, rezava outro, meditando, rezando, outras orações. Falei, madre, olha uma vida orante. Que maravilha. Aí, então, o senhor foi ser padre, aí o senhor entrou para os franciscanos, e aí foi fácil, aí o caminho foi fácil. Pio menos, mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu não os conhecia lá em Curitiba. Conhecia lá em Muzambinho, mas era outra província aí. Franciscana, província franciscana de Curitiba era província aqui de São Paulo. Sim. E que são de alemães. Naquele tempo havia muito mais alemães na ordem. E eu então falei, tá bom, vamos conhecê-los. Esse bibliotecário indicou meu nome, fale com o Frei tal. E eu fui até o convento falar com o Frei tal. Cheguei lá, era o Frei Fidelis, que ele disse, fala com o Frei Fidelis. Cheguei lá, no Frei Fidelis está viajando. Mas tem aí um outro Frei Francisco. Falei, não, entre um e outro, eu quero conhecer um frade. Então vou conversar com ele. Tá bom, cheguei lá, e esse Frei Francisco, muito bom, amável, coração aberto, bem franciscano, né, que me encantou. Sim. Só que, quando eu cheguei para falar com ele, sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele sentou assim, na mesa na ponta e me colocou do outro lado, né, assim. Quando ele abriu a boca, eu me afastei. E me afastei. Ele tinha comido, acho que 1 quilo de alho. Eu falei, mamãe, será que eles comem esse alho? Eles comem alho no convento. Jovenzinho, a gente imagina isso aqui. Aí, não, mas foi só aquilo. Foi só. Mas ele, homem, pessoa boa mesmo. Mas foi coincidência, porque eu fui pela manhã. Aí ele mandou que eu... Olha, leia esse livrinho, Sempre Jovem, título do livro. Se você gostar, volte aqui. Eu levei, li, gostei, e volta dia 17 de setembro, às 7 horas. Falei, tá bom. E eu, às 7 horas, dia 17, porque eu fui educado pelos alemães, mas em casa, minha mãe também era rígida no horário, horário, observância, etc. E eu, então, 7 horas, estava lá. E toquei a campainha, nada. Toquei a campainha, nada. De repente, eu vejo que vem da igreja ao lado, que estava o convento ao lado da igreja, um frade. Chegou ali, abriu a porta. Eu disse, Frei, desculpe, eu gostaria de falar com o Frei Francisco. Falou para estar aqui às 7 horas e eu já gostaria de vê-lo. Ele olhou bem para mim e disse, Frei Francisco está viajando. Pegou a porta e pimba no meu nariz. Eu olhei e falei, Madre Santa de Dio. E agora? Eu pensei, existe gente mal educada fora, mas também dentro do convento, pensei eu. Se não é 7 horas da manhã, talvez seja 7 horas da noite. E às 7 horas da noite eu voltei. E aí um outro frei que estava na portaria me recebeu muito bem. Um grande homem, né? Encontra-se de tudo, em todos os lugares. Com certeza. E ele falou, não, o Frei Francisco chegou de viagem, está naquela sala. Pode ir lá. Fora do convento. Eu fui lá na sala, cheguei lá. E ele disse, gostou do livro? Gostei. Ele pegou, sabe o que ele me fez, meu irmão? Me pôs um hábito no braço, uma vela na mão, e disse, entra agora na fila. Eu falei, fila? Já foi. A fila, quem estava lá? Uma senhora de uma certa idade, e outras 2 pessoas, a doutora Zilda e o esposo dela, o Neumann. Você veja, fiquei sabendo o nome deles posteriormente. Doutora Zilda, famosa, Arnes. Doutora Zilda Arnes. Ela fez fizemos o noviciado da Ordem Terceira juntos. Olha, e o marido dela, o Neumann. Puxa e vida. A senhora que estava lá para também receber a Ordem Terceira, entrar na Ordem Terceira, quem era? Era a mãe do Dom Paulo Evaristo e a mãe do Dom... Nossa Senhora, os dois.
E aí entramos e fizemos durante todo um ano noviciado juntos. Uhum. E aí eu me encantei com a vida religiosa franciscana e vi a alegria dos frades, o fervor, pessoas realmente de coração aberto, como o Frei Carmelo Súria e outros tantos. Puxa vida. Tá vendo? Assim foi. Assim foi. Que beleza, que maravilha, que facilidade para Dom Fernando. Deus vai iluminando o caminho e aí vai traçando Mas o você caminho, vê que né? ele traça, mas você também tem de ter discernimento. Isso mesmo. Isso mesmo. Não é só pedir a Deus, tem que também saber correr atrás e saber fazer as escolhas certas, né, Dom Fernando? Porque as oportunidades vão aparecendo todas de qualquer lado, de qualquer forma, e você tem que ir sabendo discernir para onde você quer. E com esse chamado, eu fui chamado a casar. Então eu fui para o sacramento do matrimônio e o senhor foi para o sacramento da ordem. Deus, assim, atua na vida da gente da mesma forma, né? A gente acaba tendo sinais de Deus na nossa vida e a gente só tem que parar para escutar esses sinais, né, Dom Fernando? Eu acho que, eu não sei como veja só, o próprio exemplo do senhor. O senhor foi atrás, aí pegou um livrinho, depois foi novamente, procurou... Mas na ordem terceira. Não tinha nada a ver ainda leigos. com a ordem primeira. Dos leigos. Uhum. E fiquei... Eu tinha 17 anos e meio. E a minha mãe disse não. E eu trabalhava lá na Leão Júnior. Uhum. Fui trabalhava durante o dia e à noite estudava na faculdade. E entre o serviço e a faculdade era atrás do convento. Ah, que sensacional. E eu então ia para o convento, eu ficava lá com os frades, ajudava a fazer programas de rádio. Olha. Tinha um Frei Carmelo Súria, que fazia muito programas de rádio, e ele pediu para que ajudasse. Eu ia lá, não era no convento propriamente, fora, nós íamos fazer programa da hora das 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. O programa da Ave Maria. Olha, corta para mim aqui. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Olha só. Essa história é espetacular, porque o Dom Fernando sempre foi ligado, é o homem da comunicação, sem dúvida nenhuma. Mas eu sei essa história, eu fui atrás de estudar e pesquisar, e você vai ouvir agora como é que Dom Fernando ajudava, e eles transmitiam a missa naquela época, porque não era essa estrutura que você vê todo, chega, tem a câmera, e não é, Thiago, escuta como é que era que eles transmitiam a missa para o pessoal todo. Como era, Dom Fernando? Isto foi logo no início. Não tinha entrado ainda na ordem. Uhum. Quando entrei, e ali fiquei muito ligado aos frades todos, quando eu fui, após o noviciado, fiz o noviciado em Rodeio, Santa Catarina, tem umas coisas pitorescas também lá. Porque eu fui me encontrar com uma turma que tinha feito seminário por anos, e eu não tinha feito seminário. Eu tinha feito a minha presença junto aos franciscanos em Curitiba. Mais leigo, estudando e trabalhando. Uhum. E aí, então, lá no noviciado, se devia ver, né? Lá os alemães eram firmes. Mas depois eu conto essa história. Mas quando eu voltei para Curitiba, como frade, para fazer a filosofia, escolheram-me para transmitir a missa. Sensacional. E eu, então, falei, tá bom, ótimo, vamos transmitir a missa que era celebrada na igreja paroquial do Bom Jesus. Como? Tinha ao lado a igreja e tinha uma banderola em cima assim, que dava para a capela interior do convento. Então nós íamos à capela e abríamos a banderola e através da banderola a gente via o quê? O altar. Então nós aí transmitíamos a missa. Não se podia naquela época transmitir diretamente a Santa Missa. Então você ia relatando, o padre chegou, o padre entrou, ou isto, aqui, ia relatando a celebração como tal. Desta maneira aí começou, primeira transmissão de uma missa. De uma missa. Pela portinhola e uma bandeirolinha. Uma bandeirolazinha e nada mais. Olha só que coisa maravilhosa. A evangelização começou. A evangelização começou aí. Olha só que coisa maravilhosa. E aí o senhor virou esse fenômeno da comunicação que é a Igreja Católica, que é da Igreja Católica, né? Porque a gente diz assim, eu me lembro bastante, assim, óbvio, né? Eu sigo a carreira artística e mais ligado à música, a gente lembra de Padre Zezinho, né? Sim. Aliás, Padre Zezinho tem uma frase que ela é bem
Essa música que vocês ouviram no começo do programa chama-se Te Amarei, é nossa, minha, composição minha com arranjo do Diego, o meu irmão, Diego Caran. E assim, quando fizemos essa música, eu tinha do Fernando no Norte, que assim, quando a gente fosse, hoje a gente faz show pelo Brasil inteiro, uma frase do Padre Zezinho, que ele dizia que o mensageiro nunca pode ser maior que a mensagem. Quando você está atuando nesse meio católico, o mensageiro nunca pode ser maior que a mensagem. A mensagem sempre é maior, Deus sempre é maior, né? Lógico. Sempre temos de nos deixar guiar pela mensagem e tornar-nos mensageiros. Olha só. Né? Por isso eu sempre pergunto, qual é o horizonte dominante da sua vida? Olha que lindo. É isso que é importante, essencial. É verdade. Qual é a referência essencial da vida? Que isso vai refletir no que você fala, no que você faz, no que você decide. Olha só. Isso está lá presente. E aí eu já pularia para outras épocas, porque exatamente essa realidade eu senti e vivi através dos tempos. Olha. Com padres, frades e bispos, e arcebispos, e até cardeal, e até o Papa. Até o Papa, até o Papa. O senhor foi... pediram, o senhor contou que foram bater na porta do senhor 3 vezes lá, dizendo, agora o senhor vai ser bispo. Não bateram na porta. Não você não. Não bateram na porta. Me mandaram carta. Era uma cartinha que o senhor olhava lá e estava a cartinha. Não, eu entrei no convento, nós tínhamos aqueles lugares para guardar as correspondências, etc. Lá no meu lugar, tirei, abri, e para espanto meu, estava aqui, Santo Padre, acaba de nomeá-lo bispo auxiliar de Teófilo Otoni. Né? E eu disse, muito bem, mas terá 3 dias para responder sim ou não. E eu imediatamente subi para o meu quarto e escrevi razões pelas quais eu não queria. Não queria, porque minha vida era o quê? Era a vida conventual, é a vida de comunidade. E bispo não tem essa vida assim. Eu nunca morei num convento, antes de ser bispo, com menos de 50. 100 frades. Nossa Senhora! Porque eu fui superior, formador, etc., dos frades. Então, mas sábado e domingo, por opção própria, eu e um outro frade, Frei Antônio Moza, também um homem de Deus, íamos trabalhar na Baixada Fluminense. Minha pastoral não era em Petrópolis. Não conhecia Petrópolis praticamente nesse sentido. Lá era onde eu tinha o convento, casa de estudos, etc. Mas o trabalho pastoral meu, sábado e domingo, era na Baixada. E aí o bispo de lá, Dom Manuel Silva da Cunha, ele me escolheu, me nomeou como pároco. Quando faleceu o frei onde nós ajudávamos, eu disse, Dom Pedro, não é Dom Pedro, Dom José, aqui vai ficar a diocese, a paróquia, o senhor pode tomar posse, porque nós vamos para a periferia. Nós tínhamos construído uma outra igreja, São Sebastião, na periferia. E os franciscanos foram evangelizando a Baixada Fluminense desse jeito. Olha que espetáculo. Ficava na matriz e construía nas comunidades, uma delas, com mais, vamos dizer, com mais recursos, etc., que seria uma outra paróquia, íamos para aquela periferia, e dali depois uma outra, e assim por diante. Falei, não, chegou o momento de entregar a matriz para a diocese. Era Dom Manuel. Dom Manuel, o senhor fica com a matriz e nós, franciscanos, vamos lá para São Sebastião. Ele disse, tá bom, mas não vai não. Você vai ser o pároco da Nossa Senhora Aparecida da Matriz. E eu? Mas como? Sou mestre de clérigos, tenho os frades lá que eu oriento, etc. Só no final de semana que eu desço? Pois é. Mas eu vou ser pároco de final de semana? Ele riu comigo, eu ri com ele e disse, é isso mesmo. E aí eu fiquei um pároco de final de semana. Descia no sábado e domingo para baixar. E aí desdobrava, porque eram 11 comunidades lá. Olha só, 11. 11 comunidades. Isso o senhor está falando antes de ir à França e à Itália ou depois? Depois. 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 Então, não, veja só... Não, porque eu fui estudante,
Sim. e como estudante, antes propriamente de terminar meu 4º ano de teologia em Petrópolis, mandaram-me estudar patrística, teologia patrística, porque a matéria que Dom Paulo Evaristo ensinava em Petrópolis. Ele foi meu professor lá. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você que está nos assistindo agora, você faz ideia do que é patrística? Você faz ideia do que assunto trata patrística? Que assunto trata a patrística, Dom Fernando? A patrística trata do pensamento, da vida da Igreja nos seus primeiros séculos, até o 7º século. Portanto, toda aquela literatura, os primeiros cristãos, a vida são os nossos pais espirituais. São os nossos pais espirituais. Aí nós vamos encontrar, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, grande Santo Inácio de Antioquia. Santo Agostinho também, mas aquele que vai, por exemplo, chegar à defesa da divindade de Jesus. Jesus é não só homem, mas é também verdadeiramente Deus. Concílio de Nicéia. Quem? Santo Atanásio. Olha só. Depois, São Basílio, São Basílio, a divindade do Espírito Santo, e assim por diante. Todas as definições da Igreja, todas essas grandes definições de fé, nós encontramos neste período. Então, até o 7º, 8º século. Então, eu fui estudar isso primeiramente na França, onde que eu fiz minha licenciatura, e depois fui fazer o doutorado em Roma. E voltei para Petrópolis, e em Petrópolis era professor e mestre dos clérigos. E aí está a história aí reata o que eu estava dizendo. E lá, então, eu fazia meu trabalho pastoral por opção na Baixada Fluminense. Olha, que maravilha. E aonde entrou na vida do senhor a teologia dogmática, dos dogmas da igreja? Porque o senhor dá aula, aliás, o senhor gosta muito de dar aula, né? A patrística é isso. Faz parte, está dentro da patrística. A teologia dogmática. Porque a teologia dogmática compreende os grandes concílios ecumênicos. E os 4 grandes concílios ecumênicos, Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, são os 4 grandes concílios ecumênicos da antiguidade, você encontra justamente estudando a patrística. Sensacional. E aí fala a divindade de Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano em todas as suas propriedades, em toda a sua extensão. Por isso, ele sendo Deus, sem deixar de ser Deus, tornou-se um de nós. Sensacional. Eu acho que eu vi, talvez a gente postou nas redes sociais, que é um pouco disso. Os pregos não representam Jesus na cruz, e sim um coração pregado lá, porque foi o amor que eles colocaram na cruz, não é, Dom Fernando? Eu diria interessante. Você também, fazendo recordar, Santo Agostinho. Santo Agostinho fala das marcas dos cravos, etc., em Jesus. E disse, as marcas dos cravos, as chagas de Cristo, a marca das chagas de Cristo, mesmo ele ressuscitado conserva. Você lembra que ele mostra para São Tomé? Para Tomé. Veja as minhas marcas. O que significam? Por quê? Porque o corpo glorioso já não devia ter mais, mas ele conserva. E diz Santo Agostinho, por quê? São sinais indeléveis da caridade de Jesus, do seu amor por nós. Sensacional. E se eu perguntar para o senhor assim, o pessoal fala muito de São Tomé. São Tomé duvidou de Deus. Ele foi o único que tocou em Deus. Ele não chegou a tocar, porque Jesus simplesmente disse, olha, mostrou e disse para ele tocar. E ele caiu de joelhos e disse, meu Senhor e meu Deus. Sensacional. Fez a belíssima profissão de fé. Porque ele era um homem de fé. Mas ele também duvidou. Portanto, não foi já de imediato que ele acreditou no que os outros diziam. Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu a santas mulheres, etc. Ele não acreditou de imediato. Puxa vida, né? Os discípulos de Emaús não reconheceram. E Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. Que coisa. Não reconheceram e reconheceram quando partiu o pão. Partiu o pão. De Emaús. E Tomé, quando Jesus aparece, lá está ele. E engraçado como Jesus usava, né, a samaritana, né, com ele. E de repente a samaritana também não reconhece. Não, mas também todos nós.
Porque é verdade, viu, meu irmão? Uma coisa muito interessante que eu acredito, tudo depende do horizonte referencial da nossa vida. Você pode ter um horizonte que é aberto, mas também pode ter um horizonte que é fechado. Me diga um exemplo de um horizonte fechado. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus. O horizonte deles qual que era? A lei e a observância da lei. Uhum. E só isso que eles viam. E era a partir disso que eles julgavam. E era nessa visão que eles consideravam a própria vida e criticavam ao Senhor. Hoje também nós temos, não só isso, nós temos aquilo que se chama paixonite. Sabe o que é paixonite? Porque o pessoal logo pensa que é paixão, né? É mais ou menos no sentido que cega também. Mas alguém que fica ligado ao outro, ou ligado a um fato, ou ligado a uma realidade, e não vê outra coisa senão aquilo. E é óbvio, é lógico que aquilo ali não está certo, mas ele, e às vezes até reconhece aquela realidade como não correta, mas como está presente naquela pessoa, e porque ele tem paixonite, ele se prende, não enxerga e até pensa, eu julgo até que ele considera uma virtude o que não está correto na vida daquela pessoa. Que engraçado, né? Não adianta. Não enxerga, não adianta, são cegos. Puxa vida, que coisa, né? Onde tem muita regra, falta amor, né? Porque nos horizontes falta questionamento, falta o horizonte em perguntar-se por outras realidades e ver que Deus ele vai revelando de uma maneira totalmente diferente daquela que nós pensamos. E se você não estiver aberto, falo na gíria, neca de pitibiriba. Vamos voltar aquelas três respostas para o Papa, que era João Paulo II, que pediu o que o senhor Foi João Paulo II. assumisse como bispo. Foi João Paulo II. Que o senhor conviveu também. E hoje santo. O senhor conviveu com o santo. E muitas vezes estive lá no Vaticano com ele e cheguei a celebrar uma missa na capela particular dele. Almocei diversas vezes com ele, com João Paulo II, porque eu pertencia à congregação, doutrina da congregação do clero. Eu pertenci por 21 anos à congregação do clero. Depois o conselho de cultura com o cardeal Pupar e, evidentemente, lá estávamos nós com o Papa. E a secretariado dos sínodos. Eu tinha 3 congregações praticamente em Roma e por isso ia muitas vezes lá e, evidentemente, estava com o Papa. Obviamente. O senhor conviveu com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento? O Papa Bento é uma história toda. Sabe por quê? O Dom Eugênio organizava um curso para bispos no Rio de Janeiro. Eu estava saindo de Teófilo Otoni para vir para Santo Amaro. Então, portanto, 1989, mais ou menos, 90. E ele convidou-me, porque o tema era Pedro e Paulo, primado da Igreja de Roma. E disse, Dom Fernando, o senhor é especialista na patrística, portanto, nesta época da vida da Igreja, poderia fazer uma palestra, um curso, uma aula, vamos dizer, uma aula inicial sobre isso, sobre a patrística. E o curso vai ser dado posteriormente, então essa seria inicial, e o curso seria dado pelo cardeal Ratzinger. E eu então fui lá, dei a aula, e quem estava lá tomando nota era o cardeal Ratzinger. E aí ficamos muito amigos. E aí, quando eu ia a Roma, ele não me chamava de monsenhor. Ele pegava no meu braço e dizia, ô patrólogo, como vai? O que você está fazendo aqui? Falava ele para mim. Muito bom, né? Muito bom. O cardeal Ratzinger. É um grande homem, viu? Um homem de fé, uma beleza, uma profundidade, uma riqueza enorme. Incompreendido, porque falavam que era bravo, era duro, era seco. Vou contar outro caso dele, que é interessante, porque a mesma coisa, fui lá com o padre Marcelo para levar aquele filme, a cópia de um filme que ele tinha feito para o Papa João Paulo II. E passamos diante da congregação da doutrina da fé, do cardeal Ratzinger. Eu disse ao padre Marcelo,
vamos fazer uma visita ao cardeal Ratzinger. Nossa, cardeal Ratzinger, nossa, que coisa. Não, meu irmão, se ele puder, ele atende, se não puder, não atende. Quer dizer, eu não tinha nem o receio, né? Ele falou, tá bom, então vamos. Então subimos, chegamos lá, eu, secretário do cardeal, eu disse, olha, eu gostaria de só saudar o cardeal Ratzinger, se for possível, se não estiver muito ocupado, etc. Ele disse, vou lá, vou ver e já volto. Daí a pouco ele voltou e disse, não, o cardeal Ratzinger disse para o senhor entrar. E eu entrei. Entrei, fui lá. Ele, o que está aí, o que você está fazendo aqui, patrão? Me disse. Falei, não, eu vim entregar esse filme para o Papa João. E este padre está aí? Falei, está lá na sala de espera. Ele me pegou pelo braço e disse, vamos lá. E ficamos 20 minutos na sala de espera conversando. Um homem simples, um homem assim, sem nada. Sensacional. Tudo quanto falava, humilde. Não tem, humilde, muito humilde, muito simples, muito simples. Que coisa. Você vê como são as como coisas. São o que é, né? O que é que as pessoas deduzem, insinuam. A imagem que criam de uma pessoa. Criam a imagem e julgam a partir daquela imagem. É verdade. Esse que é o grande perigo. Esse que é o grande perigo. E quantas vezes o senhor já ouviu, porque é a minha impressão, eu sentei no banco da igreja para tocar violão aos 10 anos de idade. Quando tinha 10 anos de idade, eu fui tocar na missa, né? Eu estava com meu violãozinho e fui tocar na missa. De lá para cá, eu, graças a Deus, não me afastei mais da igreja, tive sempre acompanhando. Quantas vezes o senhor já ouviu que a igreja era uma até Dom Fernando e Padre Marcelo e foi outra depois de Dom Fernando e Padre Marcelo? Não, isso eu creio que está totalmente errada, essa afirmação. Porque a igreja, ela é dinâmica. Uhum. E esse dinamismo é intrínseco, não é uma coisa externa. Uhum. E por isso não podemos julgar que é só por causa desta ou daquela pessoa. Ela mesma vai gerando a sua própria transformação. Eu acho que isso que é importante. Sim. E a igreja foi assim. E, portanto, isto iria se chegar a cada passo segundo ela mesma. Uhum. E nós é que somos guiados por isso, e não ela. Não ao contrário. Não ao contrário. Que engraçado, que maravilha, né? É. O senhor morava na rua José Áureo Bustamante. Exatamente. Não é? E ali o senhor conheceu o Frei Damião. O Frei Damião, exatamente, que veio para fazer uma visita e ficou da casa do Zé de Abreu. Zé de Abreu. E da dona Cristina Abreu, da Rádio Atual. Rádio Atual, Nordestina, né? Rádio Nordestina. Rádio Isso mesmo. Da Renata Abreu, que hoje é a deputada, e a Cristiane, né? Eu fui lá visitá-lo. Foi visitá-lo, né? Da unção dos enfermos, que ele estava bastante doente. Estava doente. Que coisa, né? O senhor conheceu... o senhor teve com... deixa eu ver se... O senhor conheceu a obra do... como ele se chamava? O Santo das Pílulas? O Frei Galvão. Eu celebrei a missa há bem 2 semanas atrás, lá no Mosteiro da Luz. No Mosteiro da Luz. No Mosteiro da Luz. Eu fui lá, porque é franciscano. Sim. Lá foi franciscano, Frei Galvão, e está à frente hoje também franciscano. Uhum. Né? Então... Conheceu lá o trabalho também. O trabalho, todo ele que está sendo realizado lá, mantido pelos franciscanos, porque ele tinha esse trabalho lá, morando no convento do Largo São Francisco, e ia. Nos últimos tempos é que ele, então, ficou lá, no próprio mosteiro. Puxa vida. Eu quero aproveitar, até dar um corte aqui e falar pro Cláudio Fontana, o compositor do Homem de Nazaré. A canção Homem de Nazaré, que é muito devoto de Frei Galvão. Aliás, vamos trazer o Cláudio aqui no programa para ele contar essa história, tanto de Frei Galvão, quanto a composição da música Homem de Nazaré. É uma história espetacular, eu não vou, obviamente, dar nenhum spoiler, mas quando vocês assistirem o Cláudio Fontana contando como ele compôs o Homem de Nazaré, é uma história espetacular. Vocês vão acompanhar, logo, logo ele vai estar aqui. Mas... falando dos milagres, eu vou contar uma que eu sempre falo do Dom Fernando quer sempre me bater. Eu estava, num dos eventos que eu faço em São Paulo, eu estava com meu pai internado. E aí, eu estava, obviamente, né, meu pai estava internado na UTI, tinha tido um AVC,
E Dom Fernando sempre foi muito próximo nosso lá, sempre passou no evento para dar a benção no evento, dar a benção dos pães de Santo Antônio, acontece ali próximo do dia de Santo Antônio, e estava todo mundo meio de bola murcha ali, porque meu pai estava internado na UTI e estava... não estava acordado, meu pai estava em coma ali na UTI. E Dom Fernando foi dar a bênção, deu a bênção, eu falei para ele, puxa, Dom Fernando, eu ia pedir uma gentileza para o senhor dar uma bênção especial para os enfermos, porque meu pai se encontra na UTI, está desacordado, e o senhor podia dar essa bênção para os enfermos. Então, Dom Fernando atendeu ao nosso pedido, obviamente, com muita presteza, e deu a bênção dos enfermos. Quando foi 2 horas da tarde, meu pai acordou, Dom Fernando. Isso da canonização. Eu já estou movimentando um processo para canonizar Dom Fernando Figueiredo. Ah, é? Não. Você quer minha morte? Não pode acontecer em vida, mas que coisa como Deus atua, né, Dom Fernando? Como tem Deus outras coisas interessantíssimas. Eu, ultimamente, tenho uma grande devoção, que você sabe muito bem, a Santo Antônio. Santo Antônio, São Francisco e São Padre Pio. Então, Santo Antônio, quando chegou em Pádua, ele via costumes outros, meio mundanos. Hoje também, nas certas igrejas, tem certos costumes mundanos. E ele chegou lá e tirou aquilo, coisa de abraços, beijinhos, sei lá o que existe, né? Ele tirou e começou a cruz, e dava a cruz. E a bênção dele é: afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele diz: eis a cruz do Senhor. E dá a cruz. E depois, isto que é interessante também, São Padre Pio. A bênção não só geral, mas também individual, na testa. Afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Esta bênção tem salvado muita gente. Puxa vida, que espetáculo. Tem salvado muita gente. Olha só, a fé. Isso que eu falei, a fé. A fé. E o que eu digo sempre, a fé daquele que ela está. E a fé também do padre, daquele que a administra. Nós estamos hoje voltando, parece que o que Santo Antônio colocava para fora. Muito bonito, muito para agradar, é social, quer agradar as pessoas, quer chamar atenção, fazer festa, né? E mais isso e mais aquilo. Não era isso. Cadê? Realmente Deus fala no silêncio do coração de cada um. E Santo Antônio tem uma frase, Santo Antônio, São Padre Pio. E o Papa Francisco repete: a cruz é a chave de entrada, a porta de entrada para a misericórdia de Deus, para o amor, para a serenidade do amor de Deus, para a serenidade do amor de Deus. A cruz é isso, a cruz é a porta de entrada para a serenidade do amor de Deus. É a cruz. Então, portanto, esta cruz, e não outras coisas. São sociais efêmeras que passam, e estas não. E nós somos feitos para que o padre, o bispo, é para levar a fé, é para trazer essa realidade espiritual. Não é outra coisa. Nós deturpamos. É isso, né? O senhor voltou no Papa Francisco, eu queria até, já caminhando assim para a gente fechar, porque eu não quero também, obviamente, tomar muito tempo do senhor, mas o Papa Francisco, obviamente, foi um Papa um pouquinho inovador na igreja, ele foi um acolhedor, né? Ele acabou abraçando a todos indiscriminadamente, como Jesus fazia, né? E por vezes até um pouco incompreendido, né? Assim, a gente teve assim, hoje a gente fica bastante chateado porque as pessoas não atacam o Papa Francisco, atacam a nossa igreja inteira, né? Os ataques, as colocações são maldosas não só com o nosso líder maior da igreja, que é o Papa, que a gente segue, obedece, escuta e acredita, mas é com uma igreja inteira que tem 2025 anos, baseada numa história linda de Jesus que veio, enfim, ele foi um pouquinho... O que o senhor espera agora desse conclave? O que o senhor espera? Eu gostaria de falar antes do Papa Francisco, porque as críticas que fazem, ora, quem também fazia isso, e que era às vezes muito severo, quem era? São Padre Pio. São Padre Pio. Você conheceu?
Não. Infelizmente. Eu conheci os frades capuchinhos que conviveram com ele, né? E ele era bravinho, o Padre Pio. Mas ele era um homem de Deus. O horizonte no qual ele vivia era o horizonte de Jesus, do Senhor e da cruz. E da cruz. Tanto é que ele fazia questão de fazer esta cruz na testa de cada um. Assim, Santo Antônio, assim, São Francisco, São Padre Pio. Né? Por isso nós dizemos, São Padre Pio teve as chagas de Jesus no corpo, Santo Antônio teve no coração. Portanto, aquela caridade de Jesus, aquele amor de Deus que há, as chagas significa a caridade, essa caridade presente no coração de Santo Antônio. E é isso que nós desejamos a todos. Mas veja só, e, portanto, essas críticas, etc., cada um tem seu gênio, seu modo de ser, mas isso vamos dizer, é algo para transmitir uma riqueza muito mais forte e vigorosa a todos. Sim. Acho que respeitamos, né? Respeitamos. É isso que a gente faz. Você não é também um pouquinho? Nós que somos filhos de italianos. Meu Jesus. Né? Minha mãe era bravinha. Minha mãe era bem bravinha. A gente estoura só de olhar, né? A gente já explode só de olhar. Ainda mais. Eu também, de vez em quando, italiano, só que é 5 minutos. Eu fico bravo 5 minutos. Depois passa, acaba, depois eu nem me lembro. Mas é uma realidade. Mamãe era desse jeito. Ela ficava... 5 minutos depois estava conversando, serena, sem coisa nenhuma. É gênio, isso é um tipo de temperamento. Sim. Não é uma virtude nem uma falta de virtude. É a realidade da pessoa. Sim. Olha só, eu perguntei a Dom Fernando do Conclave porque, para nós, nós acreditamos que aquelas pessoas que estão sentadas na cadeira do Papa não foram escolhidas pelos cardeais que estão lá, e sim pelo Espírito Santo, né, Dom Fernando? Então a gente não questiona porque Jesus instituiu aquilo, e de lá para cá Deus tem comandado para que as pessoas que sentem lá tenham os seus sigam os seus passos, né? Então a gente fica um pouco assim, o pessoal pergunta, obviamente nessa época, mas o que você espera que a igreja, que rumo você espera que a igreja vai tomar? O rumo que sempre tomou, de Jesus Cristo, a direção que Jesus Cristo colocou pra gente. Eu acho que eu adoro, minha mãe sempre fala ao final de umas celebrações que ela gosta de ouvir glorificai a Deus com vossas vidas, né? Sim. Antes do final da celebração da missa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Acompanhar os movimentos da igreja, seguir, obedecer aos movimentos da igreja e glorificar a Deus todo dia com as nossas vidas, não é? Interessante que lá no século II, veja só, para o século I para o século II, Santo Inácio de Antioquia definia a função do bispo como presença era sinal de unidade na caridade. Olha só. Sinal de unidade no amor, na caridade. Olha que isso é de uma riqueza enorme. Lindo. Isso é e outra é de Santo Irineu. Você conheceu Santo Irineu? Também não tive a honra. Não tive a honra. No ano 180, Santo Irineu, conversando por causa de uma dificuldade que houve na igreja, com o Papa Vítor e Polícrates, que era bispo da Ásia Menor, ele então escreve ao Papa Vítor uma carta dizendo que as diferenças de formulações doutrinárias, de costumes, de usos, em lugar de prejudicar, confirma e solidifica a unidade da fé. Olha só. Quer dizer, a diversidade na igreja, ela é uma riqueza, solidifica a unidade na fé. Puxa vida, sensacional. Então esses dois aí nos iluminam. Nos ilumina, e é isso que nós desejamos para o Papa, que aí vem. É isso mesmo. Olha, eu acredito de verdade que você aí em casa adorou estar com o Dom Fernando aqui, acompanhando o Dom Fernando, adorou tudo que ele colocou pra gente, todos os ensinamentos, a riqueza de conteúdo, de história de Dom Fernando. Eu quero dizer que a alegria pra gente aqui, que está
tocando esse projeto do Católicos Conectados com a intenção de unir as pessoas, ele dá um start tão leve, tão abençoado com a presença de Dom Fernando, que a gente tem a motivação para continuar seguindo. Espero que você em casa tenha recebido também o que a gente teve aqui dentro do estúdio, que a gente tem aqui, participou e partilhou com Dom Fernando. Dizer que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais a partir de agora. Vai lá no Instagram, Católicos Conectados Oficial, vai no Facebook, Católicos Conectados Oficial, ou pelo site www.católicosconectados.com.br, contato@católicosconectados.com.br, ou liga 11 9019 9019 0103 e fala com o Rafael. Fala com o rapaz mais bonito dessa produção, desse podcast, fala com o Rafael. E eu acho que você adorou e gostou tanto de estar aqui com a gente, como eu gostei de estar com o Dom Fernando. Eu acho que quero que você se prepare aí, porque ele vai dar uma bênção toda especial pra gente. Ele vai, com certeza, deixar aquela bênção. Tem uma bênção sacerdotal. Aliás, fiz uma música, um dia eu toco pro senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, volte o seu rosto para ti. E eu vou a bênção de São Francisco. É a bênção de São Francisco, É a bênção de São Francisco. E Dom Fernando sempre também dá essa bênção, e ele vai dar essa bênção para você também agora. Então, eu acho que é um momento de agradecer, Dom Fernando, porque o que a gente mais precisa fazer é sempre ser grato, né? Porque Deus proporciona na vida da gente, proporcionou a gente ter um meio de comunicação e receber o senhor aqui. Então, agradecer a Deus, ao senhor pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por estar, acho que, não sei, trazendo todo esse ensinamento, essa bagagem toda que o senhor está trazendo para a gente, e dizer que é uma alegria, quando o senhor quiser e puder, que esteja de novo aqui conosco, a porta vai estar sempre aberta, e para agradar, olha só, para agradecer, olha, a gente fez uma canequinha, e o pessoal da produção depois, ela está personalizada com Dom Fernando Figueiredo, Católicos Conectados. Dá para ver aqui, ó, consegue dar um closezinho aqui, ó? Quem chega aqui no close, ó? Olha só que beleza, ó. Olha lá. Aí, ó, católicosconectados.com.br, Dom Fernando Figueiredo. Alguém tem alguma dúvida da bênção desse podcast, Jesus? Não, né? Então, Fernando, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente, ter tirado um tempinho para conversar conosco. Nós vamos ter o evento de novo em junho, eu conto com o senhor lá de novo, passando para abençoar os pães de Santo Antônio, todos os presentes, aquela bênção que o senhor dá ao evento inteiro, e dizer que foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Eu que agradeço nessa possibilidade também de estar nesse meio de comunicação, levando uma mensagem a muitos corações. Que Deus abençoe, né? E vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir, o senhor abençoa a estreia do podcast e pede a bênção de Deus, abençoa da forma que o senhor quiser. De pé, podemos, claro, a câmera pega a gente em pé? Pé ou não, senão eu fico sentado. Não, sentado? Então vamos sentados, vamos lá. Obedecemos. Vamos, eu vou fazer um fundinho musical aqui para poder Dom Fernando dar a bênção. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém, Dom Fernando. Muito obrigado.